Turminha do terceiro ano, como é que vocês estão? Terceiro ano de Sagrada Família, sou professora Débora de Língua Portuguesa, estou morrendo de saudade de vocês. Logo, logo estaremos juntos para mais aulas presenciais. Enquanto isso, vamos aproveitar o tempo da melhor maneira possível e vamos rever alguns assuntos que nós estávamos vendo na sala de aula, tá? Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, no capítulo 4, Linguagem e seus sentidos, e abram na página 45 para recapitularmos alguns assuntos e iniciaremos por figuras de linguagem, tá? Na página 45 de vocês tem o seguinte texto: figuras de linguagem. Figuras de linguagem são recursos linguísticos que exploram os sons, os significados e suas relações com as coisas do mundo, para criar sentidos novos e expressivos. Ou seja, aí nós podemos ver que a figura de linguagem nada mais é que uma ferramenta para explorar os sentidos de forma que seja utilizado na língua. Nos textos literários, especialmente nos poemas, as figuras de linguagem são comumente usadas. Afinal, a literatura é o campo da estética, ou seja, da imagem, né? Está mais preocupado com a beleza, com a estrutura, da arte com as palavras. Ou seja, os poemas, eles são textos que utilizam muito figura de linguagem porque eles querem ali dar uma valorizada na estética. E como eles têm essa liberdade, né, a liberdade poética, fazem muito isso. No entanto, esses recursos linguísticos não são exclusivos dos gêneros literários, mas surgem sempre que o interlocutor quiser enfatizar um conceito, reforçar alguma ideia ou simplesmente construir um efeito de sentido. Então, mais explicado do que isso, não dá, né, gente? Ele quer dizer o seguinte, que as figuras de linguagem não são apenas utilizadas em textos literários, mas também no nosso dia a dia, quando a gente quer enfatizar alguma coisa, quando a gente quer dar um ar cômico a determinada fala. Nós utilizamos muito figura de linguagem na nossa rotina e às vezes nem nos damos conta. Vamos lá. A nossa primeira figura de linguagem é a comparação. Existem inúmeras, nós não veremos todas nesse vídeo, veremos algumas e daremos continuidade nos próximos vídeos. A figura de linguagem é comparação, definição dela. Comparação é a relação entre dois termos para confrontar e mostrar as características semelhantes ou as características que os diferem. Comparação é isso mesmo que a gente faz no dia a dia, sabe? Mais do que como aquilo, é uma comparação. Na maior manifestação antigoverno realizada em Brasília desde o ano passado, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, foi tratado como um herói nacional. Nesse caso, a comparação está entre o juiz Sérgio Moro e a expressão herói nacional, ou seja, ele é comparado a um herói, ok? Então, aí nós utilizamos uma figura de linguagem chamada comparação. A próxima figura de linguagem é a metáfora. Nossa, como nós utilizamos metáfora. Vamos lá. O que é uma metáfora? Metáfora também faz uma comparação, mas trabalha a linguagem de forma peculiar, utilizando palavras ou expressões sem ser óbvio, com uma relação criativa e inovadora. Ou seja, metáfora é muito parecida com comparação. A diferença é que a comparação é bem objetiva e a metáfora é mais subjetiva. A metáfora é uma forma de se expressar subjetivamente, né? Que eu acabei de falar. Tem um caráter muito interpretativo. Meu Deus. Tem um caráter muito interpretativo, ou seja, não é todo mundo que vai entender o que você quis dizer, né? Vai da interpretação. E a comparação está presente, porém de modo implícito. Não é bem escancarado como a comparação que nós vimos agora na figura de linguagem anterior. É uma coisa mais implícita, que você tem que ter, assim, algum conhecimento prévio ou conhecimento de vida sobre. Um bom lugar para encontrar metáforas é nos poemas. Vamos lá.
Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Gente, quando ele diz que um bicho era um homem, ele está utilizando uma metáfora, comparando o homem a um bicho, né? Porque esse homem estava na imundície, catando comida do chão, entre o lixo. São características de animais, de bichos. Então ele utilizou a metáfora para comparar o bicho para comparar o homem a um bicho. Nós utilizamos a metáfora também quando nós dizemos assim, por exemplo, fulano, vamos colocar fulano não, né? Vamos dar um nome para esse fulano. João tem coração de pedra. Que João danado. Quando nós dizemos que João tem coração de pedra, nós não queremos dizer que o João realmente tem uma pedra dentro do peito, mas sim que ele é uma pessoa insensível, uma pessoa mais fria, entende? Então é uma metáfora. Próxima figura de linguagem que nós vamos ver agora é a metonímia, tá? A metonímia usa um termo no lugar de outro. Existe uma substituição de palavras ou expressão para dizer algo quando já existe o termo ou a expressão comumente usados. Eu não preciso de gilete. Perceba que a palavra gilete é a marca da lâmina de barbear. Então, quando ele diz que não precisa de gilete, ele quer dizer que não precisa de lâmina de barbear e não de gilete. Gilete é a marca. A Gilete fabrica várias outras coisas, né? Além de lâmina de barbear. Mas isso foi utilizado para substituir a expressão lâmina de barbear. Esse fenômeno, essa figura, nós chamamos de metonímia. Por exemplo, também quando nós falamos, pega ali um bombril, quando nós queremos dizer, pega ali uma lã de aço. Então, é utilizada a metonímia. Outras coisas também, como, por exemplo, chiclete, que é a goma de mascar, Danone, né, que é a marca do iogurte, e tantas outras. A última figura de linguagem que nós vamos ver nesse vídeo é a antítese. A antítese é quando ela trata de coisas opostas, tá? Tem uma canção de Lulu Santos chamada Certas Coisas que define muito isso. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Som e silêncio são algo opostos. Por isso, nós temos aí uma figura de linguagem chamada antítese. Não haveria luz se não houvesse escuridão. Luz e escuridão, opostos. Por isso, antítese. A vida é mesmo assim, dia e noite. Dia é o oposto de noite. Figura de linguagem, antítese. Não e sim. Não, oposto de sim. Figura de linguagem, antítese. Aí agora, como atividade de casa para vocês, eu quero o seguinte. Vocês vão pegar essas 4 figuras de linguagem e vão pesquisar uma questão do Enem, tá? Essa questão não precisa ter todas as 4 figuras de linguagem, mas que tenha pelo menos uma dessas 4 que nós estudamos. Você vai pegar essa questão, estudar, resolver e na próxima aula você vai nos apresentar essa questão, chegar a uma conclusão. Por exemplo, se você disse que é a letra A, você vai ter que explicar por que você chegou à conclusão que é a letra A. Bem facinho, né? Coisa que a gente já faz mesmo, tá bom? Então, vamos tentar manter essa rotina, sempre para vocês perceberem que nós estamos por perto e estamos aqui para fazer tudo o que seja possível para ajudar vocês, tá bom? Beijos, vamos estudar. Sei que o 3º ano deve estar sentindo alguma dificuldade nesse momento, mas eu tenho certeza que vocês vão superar, viu? E eu estou com muitas saudades. Tchau!